Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Eu estarei fazendo a leitura, peço que a igreja acompanhe e ouça com fé esta que é a palavra do nosso Deus, que assim nos diz: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Santíssimo Deus, amado Pai, a Tua palavra será exposta neste momento e pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ó Pai, para que entendamos a Tua verdade e que o Senhor, ó Pai, nos conduza também em fidelidade para que a Tua palavra seja exposta com clareza, com fidelidade, ó Pai, de maneira correta, para a edificação do Teu povo, ó Deus. Dá-nos sabedoria para este texto, para que o Senhor realmente clareie a nossa compreensão e que assim a Tua palavra caia em solo fértil, ó Pai, do nosso coração, para vivermos conforme o Teu querer, ó Pai. Que a Tua palavra venha trazer fortalecimento, amparo, sustento, consolo, encorajamento, ó Pai. Que a Tua palavra venha constranger o nosso coração, que muitas vezes anda errante pelo caminho, para que assim vivamos conforme o Teu agrado. Oramos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, é certo que nós, depois que encontramos com o Senhor Jesus Cristo, ou que Ele veio ao nosso encontro e transformou a nossa vida, nós vivemos agora diante de uma tensão. De um lado, nós temos a alegria de servir ao Senhor, a alegria de viver com Cristo e desfrutar, como Paulo vai escrever aos Efésios, das bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, uma vez que Cristo encontra o nosso coração, uma vez que Ele transforma a nossa vida, agora, unidos a Ele, nós temos um novo caminhar, nós temos uma nova vida, somos transformados de fato, regenerados para uma vida com o Senhor, uma vida com Deus. E como mesmo Paulo vai escrever aqui em Romanos, nós agora temos paz com Deus, podemos desfrutar de relacionamento com o Senhor, desfrutar da companhia do Senhor, do cuidado, da proteção e das maravilhosas bênçãos que Ele derrama sobre nós. E este é o lado bom de termos uma vida com o Senhor, uma vida agora transformada e redimida por Cristo Jesus. Mas do outro lado dessa tensão, nós ainda vivemos em uma terra caída. Ainda vivemos em um mundo que é perverso e ainda tem as consequências do pecado. Mesmo vivendo com Cristo, nós ainda sofremos. Mesmo diante de uma vida com o Senhor, os problemas ainda aparecem. Contam mentiras aqueles que dizem que uma vida com o Senhor é uma vida sem problemas. A verdade é que a vida com problemas continua, mesmo estando com o Senhor Jesus Cristo. Contudo, mesmo diante de um mundo perverso, de um mundo caído, de um mundo mau, mesmo diante ainda dos nossos tropeços no dia a dia, mesmo ainda diante da dor que nós enfrentamos, a palavra do Senhor vem nos trazer consolo. Em saber que mesmo que a vida com o Senhor venha nos trazer bênçãos e cuidado, sim, passaremos por tribulações e dias difíceis, mas Deus está conosco. Mas o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando diante da tribulação, diante das provações e até mesmo nos auxiliando na oração. Ou seja, Deus não apenas age de modo exterior, nos abençoando com o alimento, com o trabalho, com o lar, com saúde. Deus apenas não nos fortalece diante das provações que nós enfrentamos, talvez na nossa casa, talvez no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Deus também age através das nossas orações. Até mesmo o modo pelo qual eu e você oramos tem uma ação do Senhor por trás, que é a ação do Santo Espírito do nosso Deus. E é exatamente sobre isso que o texto que nós acabamos de ler vai falar, sobre a ação do Espírito Santo em interceder por nós, em vir ao nosso favor, em colocar diante do Pai
aquilo que nós não sabemos fazer de modo correto. E isso vem para consolar a nossa vida. E que você, ao sair daqui nesta manhã, seja consolado pelo Senhor, em saber que mesmo diante das maiores dificuldades, em saber que mesmo diante da nossa limitação e da nossa falta de sabedoria, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo do Senhor intercede por nós. Ele ora em nosso favor. Por isso que eu queria trazer para nós, nesta manhã, o seguinte tema, baseado nestes dois versos de Romanos 8, 26 e 27. Consolo para o sofrimento. Consolo para o sofrimento. Note que o capítulo 8 de Paulo aos Romanos já está falando um pouco deste sofrimento. A passagem anterior, os versos anteriores, vão mostrar que não somente o ser humano sofre, mas toda a criação do Senhor está sofrendo e gemendo. O verso de número 23 de Romanos 8 nos diz que não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. E não somente ela quem? A criação, versículo de número 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, o que Paulo está mostrando para nós é que sim, a criação do Senhor e também nós gememos e sofremos por conta da queda e dos sofrimentos que nós vivemos hoje em dia. Porém, o que Paulo vai mostrar para nós é que nós devemos ter uma outra perspectiva, não olhar apenas para os dias atuais, não olhar apenas para a nossa vida aqui na terra, mas olhar para frente, olhar para aquilo que o Senhor Deus nos dará um dia ainda. Tanto é que no versículo 18 ele vai dizer isso para nós: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está querendo mostrar para estes irmãos que uma vez que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, em que agora somos declarados pelo próprio Espírito de Deus que somos filhos do Senhor, mesmo diante de sofrimentos aqui na terra, nós precisamos olhar para o futuro, olhar para aquilo que Deus nos dará. Mas mesmo diante de uma visão futura, nós podemos receber consolo no presente em saber que o Espírito Santo está intercedendo por nós. É por isso que, a partir do versículo 26, ele vai dizer: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, de um mesmo modo em que lá no futuro nós teremos a alegria de vivermos uma vida perfeita com o Senhor, do mesmo modo em que o Senhor preparou este lugar para nós e nós iremos desfrutar, há também uma ação do Senhor no presente. Não é uma ação apenas no futuro, mas uma ação também no presente. E quem opera esta ação é a pessoa do Espírito Santo. É por isso que ele vai dar este conectivo aqui ao usar também o Espírito, da mesma forma, ou seja, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Mas se você prestar bem atenção, o termo fraqueza aqui está no singular. E o primeiro consolo que nós podemos receber aqui para o sofrimento é saber que o Espírito Santo intercede por nós por conta desta fraqueza. Ou seja, não parece que Paulo está citando aqui várias fraquezas nossas, como por exemplo a fraqueza do corpo, apenas em saber que vivemos em um corpo que é limitado e corrompido, que conforme o tempo vai passando nós sentimos dores, os cabelos vão caindo, nós já não temos mais o vigor que outrora tínhamos. Não é apenas dessa fraqueza. Nós podemos entender aqui que Paulo está falando da fraqueza do ser humano como um todo. A nossa fraqueza em sermos realmente pessoas que somos falhas, pessoas que tropeçam, pessoas que têm problemas na caminhada e que não conseguem resolver com a sua própria força, porque são fracos. E é exatamente através dessa fraqueza, que não é apenas uma fraqueza específica, mas a fraqueza do ser humano de modo completo, é a qual o Espírito Santo vem nos auxiliar. E Paulo descreve aqui um dos meios pelo qual nós demonstramos que somos fracos. O texto vai dizer: porque não sabemos orar como convém. E aí você pode estar se perguntando e pensando aí com você mesmo o seguinte: mas como assim nós não sabemos orar como convém? Eu desde pequeno aprendi a orar na igreja, eu sei como orar.
Se você me pedir para fazer uma oração de adoração, eu sei fazer uma oração de adoração. Se você me pedir para fazer uma oração de contrição, eu sei orar de modo contrito. Se você me pedir para fazer uma oração de gratidão e louvor, eu sei fazer. Então, como Paulo afirma que nós não sabemos orar como convém, eu sei até mesmo a oração dominical que o próprio Senhor Jesus Cristo me ensinou, nos ensinou, decora. Então, como eu não sei orar como convém? E aqui, irmãos, o que Paulo certamente está se referindo é o conteúdo da nossa oração, de fato, mas é preciso entender que a vontade de Deus, ela é trabalhada em dois aspectos. Nós temos a vontade de Deus, que é a vontade revelada na Escritura. Então, sim, a oração do Pai Nosso, sim, a nossa convocação em orar em gratidão, em louvor, orar em arrependimento. Mas nós temos aquilo que é chamado de a vontade oculta de Deus, ou a vontade decretiva de Deus, que é aquilo que concerne apenas ao Senhor. Por exemplo, certamente você tem planos para fazer algo quando sair aqui da igreja, mas você pode garantir que você vai conseguir fazer? Nós não podemos garantir. Nós não sabemos o que vai acontecer ao sairmos daqui. Temos planos, mas não sabemos o que de fato vai acontecer. E parece ser nessa mesma linha que Paulo está falando que nós não sabemos orar como convém. Porque há momentos da nossa caminhada em que a nossa oração não reflete de fato a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Imagine uma situação em que você está enfrentando uma doença como o câncer, em que é terrível, é doloroso, em que talvez o diagnóstico não seja favorável ou com uma boa perspectiva, e agora você vai orar ao Senhor. O que você ora? Você ora pedindo que Deus te dê cura e faça algo sobrenatural? Ou você pede para que Deus te dê força para permanecer fiel a Ele e aguentar todo o processo dessa doença? Note, as duas coisas são benéficas e as duas coisas são possíveis, mas eu e você não sabemos qual é a vontade de Deus. Não sabemos se Deus vai fazer algo sobrenatural e vai curar, ou se Deus vai te dar força para que, diante dos dias restantes, você continue fiel a Ele. Um outro exemplo, imagine uma perseguição em um campo missionário. Nós oramos para que os missionários encontrem fugas e fujam, ou para que eles permaneçam diante de lugares terríveis, mas consigam falar do amor do Senhor. Mais uma vez, os dois caminhos são possíveis, mas nós não sabemos qual é a vontade de Deus diante dessa situação. Porque, de fato, irmãos, nós somos limitados. E embora tenhamos boas vontades e talvez bons anseios no nosso coração, ainda assim a nossa vontade, ela é pequena, porque somos fracos. Infelizmente, nós temos visto e ouvido por aí pessoas que acham que podem determinar aquilo que Deus pode ou não fazer. Pessoas que dizem assim: não, Deus disse que eu tenho autoridade para determinar, então eu falo, Deus faça e o Senhor fará. Mas o mesmo Paulo, capítulos à frente, no capítulo de número 11, vai dizer que ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém foi o seu conselheiro, ninguém primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, ou seja, ninguém há mais sábio que o próprio Deus que possa dizer: isto é o melhor para mim. Porque somente Deus sabe o que de fato é melhor para nós. É por isso que Paulo está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Mas vem o consolo. O consolo é saber que mesmo diante das nossas falhas orações, mesmo diante das nossas orações que não são corretas como Deus quer, o Espírito, que é o mesmo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o próprio Deus, Espírito Santo, leva ao Deus Pai aquilo que eu e você não sabemos pedir, nós não sabemos orar. E é claro, irmãos, que aqui nós precisamos entender o que o final deste versículo está nos dizendo, porque o texto está dizendo que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou gemidos que não podem ser entendidos, ou uma linguagem que não pode ser compreendida como nós, ao nos comunicarmos aqui neste momento, por exemplo. Mas há uma discussão aqui na teologia, se o que o texto está dizendo é
que quando nós estamos necessitados e fracos, o Espírito Santo é quem está gemendo com os pedidos corretos, ou se nós é que durante a nossa tribulação, durante a nossa angústia, o nosso sofrimento, gememos e neste momento o Espírito Santo age em nosso coração. E essa dúvida talvez seja sanada quando nós olhamos os versos anteriores, como eu já li para nós aqui, que vai dizer que a criação geme a um só tempo e suporta as angústias, e não somente ela, mas nós também gememos, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Então, o que talvez Paulo pareça estar mostrando para nós aqui é que a nossa vida ainda nesta terra é uma vida de sofrimento, é uma vida de dor, é uma vida de angústia. E você pode estar passando por momentos assim. E talvez você saiba exatamente como é quando você está passando por um tempo difícil, de sofrimento, e você se achega a Deus e nem sabe mais o que pedir. E você se dobra, se ajoelha, fecha seus olhos, mas você já não tem tantas forças para colocar diante de Deus um pedido de ajuda. Tente imaginar uma cena de um pai ou uma mãe que perderam o seu filho ainda criança, em que naquele momento só há sofrimento, não há palavras, não há pedidos, é só choro, sofrimento e dor. E neste momento em que a dor está operando, em que a dor está gritando dentro de nós, então o Espírito Santo intercede. Então, quando nós não temos como pedir ao Senhor por conta do grande sofrimento que estamos enfrentando, o próprio Deus, Espírito Santo, que é uma pessoa que tem vontades, ora intercedendo por nós. Eu sei que é muito gostoso, é muito agradável quando nós temos a alegria de compartilhar pedidos com nossos irmãos. Não sei se vocês têm a prática de muitas vezes ligar para um irmão, de mandar uma mensagem, perguntar como está, e perguntar se o irmão tem algum pedido, alguma necessidade para que nós o ajudemos em oração. Mas note, mesmo que irmãos nossos orem por nós, eles também são tão fracos quanto eu e você. Mas o que o texto está dizendo não é que irmãos nossos fracos oram por nós, mas que o próprio Espírito de Deus intercede. É o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, que está intercedendo por você. E certamente esse é um dos maiores consolos que nós podemos ter, em saber que Deus está cuidando de nós de modo exterior, mas também de modo interno. Ele está, através da ação do seu Espírito, colocando diante do próprio Pai a vontade dele, a intercessão, aquilo que nós de fato necessitamos, aquilo que de fato eu e você precisamos, o auxílio que nós não conseguimos muitas vezes colocar diante de palavras, o Espírito o faz, de modo que o Pai entende. Por isso, se você está passando por problemas assim, se você está passando por um sofrimento, talvez presente agora, se você veio para a igreja e não estava muito bem, estava passando por dias difíceis, tenha este consolo, em saber que mesmo diante dos dias mais terríveis, em saber que mesmo nos dias mais tristes nesta vida, você tem uma esperança futura, porque tudo isso será restaurado e o sofrimento acabará, mas você também tem uma esperança e um consolo presente, em saber que o Espírito Santo está olhando para a sua dor, em saber que o Espírito Santo de Deus está vendo o seu sofrimento e o Espírito Santo de Deus vai interceder por você. Mas nós somos consolados também, não apenas em saber que o Espírito Santo intercede por nós, não em saber apenas que Ele leva ao Pai aquilo que nós não podemos fazer de modo correto, mas nós também somos consolados em saber que o Pai atende à intercessão feita pelo Espírito. É isso que o versículo de número 27 vai nos mostrar. O texto nos diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, aquele que sonda os corações está aqui, Paulo está querendo
fazer uma distinção entre as pessoas da Trindade, mostrando que o Pai é este responsável por sondar corações. A ideia de sondar aqui é a ideia de penetrar para analisar. Deus sonda os nossos corações. Deus sabe o que você está pensando nesse exato momento. Diferente do homem, do ser humano, que não consegue ler a mente, ler o coração, Deus consegue. É muito interessante porque este atributo também é visto na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando, por exemplo, Ele perdoa os pecados do paralítico e aqueles que estão ao seu redor começam a arrazoar no seu coração, e o próprio Jesus diz: por que arrazoam vocês em seu coração? Porque este é um atributo divino, o atributo de ser onisciente ao ponto de sondar corações. E o Pai aqui, descrito por Paulo, é aquele que sonda corações. Ele sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, o que parece ser a linha de raciocínio de Paulo é que nós não sabemos orar como convém, e nós passamos por dias difíceis, dias de sofrimento e dor, em que nós vamos chegar a Deus e não vamos colocar em palavras, não vamos saber colocar de modo correto aquilo que nós precisamos. Então o Espírito Santo vai fazer isso em nós, o Espírito Santo vai interceder por nós, e quando Deus então for sondar o meu e o seu coração, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o próprio Espírito, o pedido do Espírito, porque ele vai dizer que quando ele sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E aqui, irmãos, nós temos a beleza do relacionamento da Trindade. Nós cremos que sim, existe apenas um e verdadeiro Deus, mas ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles têm os mesmos poderes, os mesmos atributos, a mesma força, e eles têm também a mesma vontade. Ou seja, quando nós olhamos para a pessoa do Filho de Jesus Cristo, da sua vida, nada do que aconteceu com Jesus deixou de ser a vontade do Pai, como do próprio Filho, do próprio Senhor Jesus Cristo, e do mesmo modo com a pessoa do Espírito Santo. Nós não temos uma divergência entre as vontades. Aquilo que acontece muitas vezes conosco. Nós, muitas vezes em família, amamos uns aos outros, queremos o bem para todos, mas temos vontades diferentes. Porque somos seres que mudam, que se alteram. Deus não. Deus é um ser imutável, o único que tem a sua vontade boa, agradável e perfeita. Então a vontade do Espírito é a vontade do Pai, e a vontade do Pai é também a vontade do Espírito. Ou seja, aquilo que eu e você não sabemos pedir, o Espírito sabe, porque ele conhece a vontade do Pai. E o Pai, quando sonda os nossos corações, encontra também a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Ou seja, se nós somos alcançados pela graça do Senhor, se nós fomos separados e santificados para vivermos uma vida com Deus, nós temos esta garantia, em que o Espírito intercede por nós e o pedido do Espírito é atendido pelo Pai. Nas palavras de João Calvino, ao comentar este texto, ele diz: disse que o Espírito de Deus intercede, não porque ele porventura se humilhe como um suplicante a orar e a gemer, mas porque inspira em nossos corações as orações que são próprias para nos achegarmos a Deus. Ou seja, o Espírito Santo não se humilha diante do Pai, porque o Espírito Santo é Deus de igual modo, de igual força, de igual poder. E ele conhece a vontade. Ou seja, ele coloca em nossos corações aquilo que nós não conseguimos fazer. E é muito interessante porque o próprio Paulo, em outras cartas, vai registrar isso. Vai registrar em como Deus nos dá uma ordem, mas é o próprio Deus quem age. Por exemplo, quando Paulo vai escrever aos Filipenses, lá no capítulo de número 2, verso de número 12, ele vai dar uma ordem para nós. Ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esta é a ordem para o povo. Mas no versículo 13 ele vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus nos dá a ordem: orem. Nós devemos orar. Paulo mesmo nos ordena: orai sem cessar. A prática da oração deve ser um ato contínuo do povo de Deus. Contudo, mesmo diante da ordem clara,
orem, Deus também ora por nós. O Espírito Santo intercede por nós, porque mesmo diante das nossas talvez mais belas e sinceras orações, nem sempre a nossa oração será correta. Mas o pedido do Espírito, este sim é correto. Este sim é pleno e este sim é atendido. É por isso que nós podemos ser consolados em saber que nós temos a terceira pessoa da Trindade intercedendo por nós e esses pedidos dele serão atendidos. E o próprio Paulo vivencia isso quando ele escreve a respeito do seu espinho na carne. Note, Paulo vai orar e o pedido dele não será atendido. Ele roga 3 vezes ao Senhor para que Deus tire o espinho da carne, mas Deus não tira. Reverendo Augusto Nicodemos vai dizer que era como se, enquanto Paulo orava para que o Senhor tirasse os espinhos, o Espírito orasse para que não tirasse. E aí, quem Deus vai atender? O pedido de Paulo ou o pedido do seu Espírito? E é claro que nessa analogia, Deus vai atender o pedido do Espírito porque é a própria vontade do Pai, que é a própria vontade do Filho, que é a própria vontade do Espírito Santo. E notem, irmãos, que o próprio Paulo também vai registrar para nós, no mesmo capítulo de número 8, que nós não temos apenas o Espírito Santo como nosso intercessor, mas também o Filho. Jesus também intercede por nós. Versículo de número 31 em diante, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com eles todas as coisas? E aí ele vai seguir então, versos de número 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Note, meu irmão, você precisa sair daqui consolado nesta manhã, em saber que você tem o Filho e o Espírito Santo intercedendo por você. Em saber que você tem 2 pessoas da Trindade intercedendo para a outra pessoa da Trindade, que é o Pai, para que Ele atenda, cuide, sustente e preserve a sua vida. Mesmo em situações que você não entende o porquê acontece. E você sabe como é. Você já passou certamente por experiências assim, em que coisas acontecem e você não sabe o porquê. Você tenta encontrar motivos, razões, até mesmo questiona Deus em perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo com a minha família, com o meu trabalho, com a minha vida própria? Mas você precisa se lembrar que mesmo que você não entenda, a Bíblia está afirmando para nós: a vontade do Espírito está sendo atendida, assim como a vontade do Filho também, que estão intercedendo por nós. É por isso que, diante dos sofrimentos que nós enfrentamos na vida, diante das tribulações que eu e você passamos, e talvez passaremos ainda, porque a notícia triste é essa, irmãos: nós ainda sofreremos nessa terra. Esta é a realidade. Nós vivemos em um mundo caído, somos pessoas caídas, e como mesmo Paulo afirmou para nós, somos fracos. Passaremos por tribulações e dias difíceis, e talvez dias que você não espera, que você não planeja, mas acontecerá. Mas essa é a vontade de Deus. Que nós, através de dias difíceis, de momentos duros, tristes, dolorosos, continuemos fiéis. Para que diante de momentos assim, a nossa fé seja lapidada, a nossa fé seja fortalecida, a nossa fé seja purificada, tal qual o ouro, que precisa passar pelo processo ali de ser esquentado pelo fogo para ser purificado. E a nossa fé é deste modo testada. Por isso, não ache que o sofrimento ele vem apenas para te derrubar, que o sofrimento vem apenas para te trazer lágrimas. O sofrimento vem para testar se você continua fiel ao Senhor. E se lembrando disso, se lembrando que o Espírito do Senhor está intercedendo por você. E assim você é consolado. Assim as suas lágrimas são enxugadas para nós continuarmos caminhando, continuarmos a jornada com o Senhor, mesmo diante dos embates que a vida vai nos proporcionar. Continue fiel.
E notem que, embora vocês certamente ouvirão a respeito deste sermão seguinte, que é a continuidade do texto, certamente esta é a vontade do Espírito Santo para nós. Porque a continuidade do texto vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é a vontade do Espírito para nós? A vontade do Espírito é que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas tudo isso acontece para um determinado fim. Para que nós, cada vez mais, tenhamos a imagem de Cristo em nós. Ter todas as coisas cooperando para o nosso bem não quer dizer que tudo vai dar certo. Paulo está falando sobre sofrimento. E então ele introduz um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A ideia não é que tudo vai dar certo, mas que todo este sofrimento tem um fim maior: nos moldar à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, enquanto você sofre, a imagem do Senhor é trabalhada em você. Enquanto você derrama lágrimas, Cristo é glorificado se você permanece fiel, se você permanece na caminhada diante do Senhor, vivendo uma vida com Ele, de comunhão com Ele, em oração, em leitura da palavra, uma vida de comunhão com o povo do Senhor, porque a imagem do Senhor vai sendo trabalhada em nós. Nós que ainda somos fracos, vamos ter a nossa santificação progressiva. O próprio Deus vai nos santificando ao longo da caminhada, para nós refletirmos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Esta é a obra do nosso Deus, obra esta trinitária, em que tem a vontade do Pai, sendo operada pelo sangue de Cristo Jesus derramado em nosso lugar, aplicando-se pelo Espírito Santo. Por isso, seja consolado nesta manhã. E tenha este consolo todos os dias. Ao levantar da cama e pensar: este dia vai ser difícil, por conta deste problema e deste problema. Se lembre também: mas Deus está comigo. Deus permanece ao meu lado. Deus está intercedendo por mim. E certamente vai continuar a interceder por mim em todos os dias desta vida. Em conclusão para o sermão, eu gostaria de trazer uma breve história que o próprio reverendo Augusto também vai citar, que eu acho muito interessante. Ele menciona que certa vez havia uma igreja em que o seu nome, a sua placa estava escrito: Igreja da Oração Poderosa. Não sei se você já ouviu essa história. E aí então aconteceu alguns problemas naquela igreja e elas se dividiram. E parte daqueles irmãos que saíram, na mesma rua, abriram uma outra igreja e colocaram a seguinte placa como o nome da igreja: Igreja da Oração Mais Poderosa. E aí então, chega um outro pastor naquela rua e diz: vou plantar uma igreja nessa rua. E aí, imagine só qual era o nome que aquele pastor deu para essa igreja. Mas aquele pastor nos surpreende, porque o nome da igreja é Igreja da Oração Fraca, do Deus Poderoso. Do Deus Poderoso. E embora talvez essa seja uma história inventada, ela reflete algo que é muito verdadeiro. Nós somos fracos. Deus é forte. Nós somos fracos. Deus é poderoso. E é este Deus quem te assiste. É este Deus quem te sustenta. É este Deus que está presente com a sua igreja, porque o Espírito está presente na igreja, foi derramado no meio da igreja, nos corações daqueles que são santos. Por isso não desanime, continue fiel, continue firme, continue olhando para aquele que consola os nossos corações. Que Deus assim nos abençoe e aplique no nosso coração a sua palavra. Amém.